Olá pessoal, mais um teste aqui de ângulo e de cenários, né? E também nessa proposta de apresentar a mesa e eu, né? Ou estava filmando a mesa ou eu estava me filmando. Mas eu quis trazer aqui hoje uma proposta diferente, então eu iria precisar da mesa e também de aparecer aqui para vocês, porque hoje é uma conversa junto com os oráculos, é um quadro novo, né? 8 oráculos versus uma oraculista. Então é um momento de debater aqui com reflexões, com crenças que eu carrego, e apresentando também, né, o que eu carrego quanto aprendizado, o que eu carrego quanto verdade, de forma coletiva, né, crescendo junto com o coletivo aí, mas também o que os oráculos realmente veem dentro das situações reais, né, então o que mais eles podem acrescentar e aprofundar nessas conversas. Então são temas como o que eu pensei como independência financeira, né, que aí a gente pode passar pela questão do merecimento, também quantas questões, né, de autoestima, sobre relacionamentos, lucidez nas relações, né, debruçar em cima desses assuntos que vocês podem também aqui sugerir nos comentários aqui embaixo, para a gente ir alimentando essa roda aqui, né? Estou olhando para o lugar certo, estou. A câmera tá... mas enfim, acho que é interessante a gente trazer essas reflexões, né, a fim de buscar mais firmeza nos nossos passos, né? Então, teve uma época que estava saindo muitas questões de confusões mentais, né? E aí eu fui conversando também com o meu tarô, como que eu posso, em que viés, que perspectiva eu posso trazer aqui para quem assiste os vídeos, quem acompanha os vídeos aqui do canal, para tranquilizar, né, essa mente turbulenta, assim, que estava vindo, né, com essa energia. E hoje eu venho aqui mais uma vez perguntar aos meus oráculos, né, qual a energia que a gente pode olhar dentro da gente, qual aspecto a gente pode eles indicam a gente aprofundar nesse momento da nossa vida. E hoje a gente está filmando aqui em um dia muito especial, um dia de eclipse total solar, né? E que vem trazer essas transformações, esses sacodes de forma mais evidentes, podemos dizer assim. Então, não defini esse primeiro tema, quem vai me falar é o próprio oráculo. Do que a gente vai conversar hoje, né, no viés, na perspectiva aí do eclipse solar em Leão, uma lua nova em Leão também. Então, é um alinhamento muito, muito forte, né, que está acontecendo agora no céu e que sim comunica com a gente, comunica com os nossos caminhos, comunica com a nossa novas versões, né? Então é um momento em que se o sol que está ali todos os dias, né, reinando, brilhando, ele abre seu brilho, né, para a gente perceber aí essas emoções nossas, né, como que as nossas emoções vem influenciando também no nosso brilho, então se o nosso lugar de pertencimentos, né, estão muito bem fundamentadas, né, dentro da gente, ou como a gente pode buscar sedimentar melhor uma relação entre a gente mesmo, né?
a gente com a gente mesmo e, consequentemente, transbordando aí, né? Para ao nosso redor, mudando as coisas ao nosso redor. Então, axé pra gente, bora descobrir quem está aqui nesse vídeo, quem esse vídeo chegou. Que nós precisamos escutar agora, nesse momento, nessa energia aí do eclipse solar. Agora, uma mensagem. A gente pede uma. Vou colocar aqui no fundo do deck. Que é a uma que a gente vai ter aqui. As de copas. Rainha de paus. É um processo muito grande de amor próprio mesmo e autoestima, né? Você entendendo o que você traz para a mesa, né? Você entendendo as suas qualidades, os seus defeitos, você entendendo que você consegue liberar suas emoções, purificar suas emoções, você perdoa o que precisa ser perdoado, libera o que precisa ser liberado, reconhece o que é seu, reconhece o que não é seu, né? E é muito interessante, né? Porque trata-se aqui, olha que interessante, nós temos essa taça linda, em que remete, né, então, momentos de celebração, você se abrindo mais, né, também para viver novas coisas, novos sentimentos. E aí você se encontra, outra carta aqui que tinha caído, eu coloquei no final do deck. Eu pedi uma energia, essa não tinha virado, mas é a nossa rainha de paus. Então você reconhecendo, né, um processo de autoestima muito grande, de magnetismo também muito grande, de dominar, né, as suas, eu sinto até o campo emocional aqui também, mas a fim de ele ser um direcionamento mesmo para suas ações, né, você entende o porquê que você se escolheu, né? Porque o que você realmente traz para a mesa, né? Você entende agora quais são realmente os seus sentimentos, os seus pensamentos e o que são coisas que colocaram em você, né? Então, talvez você parou de carregar mágoas que não sejam suas, inseguranças que não sejam suas, porque essa rainha de paus aqui, você escolhe ser você mesma, você escolhe se abrir para esse novo início e entender, né, como mergulhar dentro de você e também sair desse mergulho, né, como uma fênix. Voltar para a superfície também é necessário. E agora, com o oráculo dos orixás, uma energia principal para a gente começar essa conversa aqui sobre o que esse eclipse vem apresentar para a gente, qual mensagem ele quer trazer para a gente, que a gente precisa de escutar nesse momento. É uma mensagem que a gente lê.
É isso, gente. Se vocês estiverem gostando aí já desse bloco, já deixa a gente saber aqui. Curta, comente, compartilhe. Vamos lá. Com a mensagem do Oráculo dos Orixás, nós temos aqui a linha da Umbanda Oxalá, que traz a mensagem da fé. A cor é branca, o elemento é cristal. Essa carta convida você a olhar para o início. Essa linha representa o princípio, aquilo que ainda não foi criado, a fé, a religiosidade e o reflexo de Deus. É a luz refletida que influencia todas as vibrações com o alto poder energético, sendo capaz de curar e transformar energias e de transmutar um feixe de luz em um arco-íris. Nossa, que mensagem linda! Busque sua elevação espiritual. Suas respostas estão na prática da fé, do amor, da bondade, da luz, da verdade, da paz e da caridade. Ilumine-se. É um convite também, eu sinto aqui, para a gente parar de terceirizar essa nossa iluminação pessoal, né? Essa nossa elevação, esse nosso despertar da nossa consciência. Às vezes a gente espera que o universo se movimente para nos trazer respostas. Às vezes a gente espera atitudes de outras pessoas para aquele balde de água gelada para começar a acreditar na sua intuição que já estava ligada há muito tempo. E também, né, dessa questão assim de você mesmo se responsabilizar pela sua própria manifestação, né? Então, é a prática, é o dia a dia, é como que você sustenta os seus novos hábitos, os seus novos inícios, como que você sustenta, rega e nutre essa sua fé no cotidiano mesmo, né? Esse poder de transmutação em um feixe de luz em um arco-íris, né? Então, esse novo aqui ó, começamos o eclipse, gente. Daqui a pouquinho vamos começar o eclipse. Suas respostas estão na prática da fé, do amor, da bondade, da luz, da verdade, da paz, da caridade. Ilumine-se. Né? Então, é realmente um convite para você sustentar aquilo que você quer buscar. Com a prática, né? Fazendo um pouquinho todo dia, mas regando aquele novo empreendimento que você quer ter, né? Fazer um pouquinho cada dia, mas é compartilhando o seu tempo, os seus conhecimentos, a sua luz com o coletivo também, né? Mas também traz essa questão de você ser responsável constantemente por elevar a sua vibração, né? Não permitindo com que vibrações baixas, né, de desânimo, de pensamentos negativos, ansiedade, te atrapalhe aí nessa nova fase, né? As travas do passado, não trazer elas para o seu novo, sabe? E é olhar para isso com muita sinceridade, né? O que eu faço no meu dia a dia que nutre o meu ser, né? O que eu tenho escutado de música, o que eu tenho assistido, isso tem me nutrido, sabe? Como que eu venho me alimentado, tenho feito meus banhos de ervas, estou em dia, estou tomando meus chás, enfim. Você sabe as práticas que te fazem se sentir mais elevadas, né? E agora é realmente sustentar isso. Você sabe as práticas que te aproximam da sua família espiritual. Então, é realmente colocar isso no seu dia a dia, né? E é isso. Então, vamos entender aqui um pouco mais.
dessa energia que chega aqui pra gente. E gostoso, né? Começamos de uma forma bem gostosa. Isso que eu gosto. Vamos lá. Agora, com este oráculo, ainda sem nome, eu ainda não batizei ele, mas o nome vai vir. Vamos lá. Mas é um oráculo que foi feito pensando nos arquétipos que a gente pode ativar para potencializar essa energia aqui do presente, né? Se a gente ativar essa deusa, essa fração divina nossa, interna, para esse início, né? Vem aí com os eclipses. Qual arquétipo a gente pode estar ativando neste momento? Para quem se conectou com essa mensagem. Duas energias aqui muito interessantes. Uma energia número 8, estamos no mês 8, né? Então tem toda essa sincronicidade e pede aí, né, que a gente nos conecte com os nossos equilíbrios internos, né? Com a nossa força interna e com a nossa sabedoria interna. Veio aqui a carta A Senhora da Verdade e da Força. Ela traz a mensagem: olhe através do cristal da verdade e reconheça a força que habita em você. Para que haja equilíbrio fora, é preciso encontrar harmonia e domínio das próprias polaridades internas. Encare a realidade com clareza, justiça, compaixão e força interior. Linda essa carta também. Eu mostrei a outra, vou mostrar só para garantir ali também. Esse oráculo aqui, eu vou deixar ele na descrição para vocês. Tem link. 8 oráculos versus uma oraculista, né? Esse quadro novo realmente vem trazer essas reflexões pra gente. Se a gente tem sido sincero com a gente mesmo e com os nossos sentimentos, né? E com a nossa verdade, com a nossa força. Eu sinto uma energia aqui de parar de fazer pelo outro também, né? E começar a se priorizar. Eu sinto essa energia de uma forma que porque é uma deusa também que ela olha para dentro, né? Ela segura esse cristal aqui, mas eu sinto que é a sua essência, a sua verdade, é o seu brilho. E ela sabe disso, ela reconhece isso, que por mais, né, interferências, algum dia essa energia possa ter tido, como é uma força muito primária, né? É a força interna, é uma força que pode ser purificada também, que pode ser reconhecida, né? E que pode ser reativada a qualquer momento, né? Na verdade, a partir do momento que você sustenta. Que é o que a gente vem falando aqui, é sobre essa sustentação. Você olha com verdade para você, para a sua força interna, para a sua trajetória, para os seus caminhos. E começa realmente a encontrar essas respostas, né? Começa a
trazer soluções para o seu dia a dia direcionados, né, pela sua verdade, pelo seu coração. Um poder, né, de estruturar muita coisa aqui. Nós temos uma energia muito forte de criação aqui também, né? Aí Oxalá na mesa. Começar a realmente entender aquela frase, né? Pessoas como caminhos, pessoas como espelhos, né? Então, observar, ser consciente dos seus sentimentos, né? Ser sincera e consciente quanto aos seus sentimentos, quanto a sua força. Que a carta da força virou aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar essa prosa aqui, seguindo agora com um conselho. Esse tarô aqui é os Videntes da Luz, agora assim com o tarô... eu já tinha pego o tarô, então desculpa. Segundo tarô aqui da mesa, é o último tarô. Então, tarô, por favor, venha falar pra gente, na força desse eclipse solar em Leão, o que esperar dentro desse processo de auto-reconhecimento, início de criação. Espere fogo do parqueiro. Ai, gente, tá vendo? É uma questão, né? Eu fico sem saber se eu aceito ou não aceito, porque, né, vamos conversar aqui, mas vamos aceitar e vamos tocar esse barquinho. O que esperar? Esperar mudanças. Esperar mudanças internas e mudanças também, o universo falando assim, sim, a partir do momento que você se transforma, a gente te traz mais clarezas do que vinha te atormentando, te aprisionando de alguma forma. É fora da sua zona de conforto. É uma intervenção divina que chega para te trazer clareza, confirmando aqui o Ás de Espadas no fundo do deck, mas que está dentro do seu processo de cura e de autoconhecimento, né? De elevação contínua aí do seu ser, né? E também de entender esse fluxo natural da vida, de vida, morte, vida. Ou seja, se você estava passando por processos de muitas baixas, né? Também existe um momento do renascimento e ele chega. E ele se manifesta, né? E eu não sinto que é uma energia que demora a chegar, não. Muita energia de Ás aqui. Então, realmente, vem um amor próprio que cura até então. Vem uma clareza, né? Talvez de um rompimento que te traga uma clareza. Ou talvez porque você rompeu com alguma estrutura, né? Ou algum relacionamento, alguma decisão sua de cortar algo, de limpar algo internamente, te traz essa clareza mental e também já te apresenta, né? Já chega aí novas oportunidades, né? Porque você se abriu para também ressurgir, né? Eu tinha falado já desse sentimento de fênix aqui na mesa. Você realmente encontra esse start, né? Esse botãozinho aí de reiniciar, de ressurgir.
Agora com o oráculo da lua, vou continuar conversando aqui. Então até sinto aquela música assim, né, da Cidade Verde, de Não Tenha Medo. Não tenha medo, sabe? A torre vem, mas ela também vem para quebrar o que era o que estava te desgastando, né? Suas insônias, sua ansiedade, seus pensamentos intrusivos, sua autossabotagem, cansaços, né? Esgotamentos mentais. Então a gente tem um refresh no seu ori, né? Uma purificada aí, uma clarificada no seu ori, né? Você pensando com mais clareza, você estando mais consciente, mais desperto, sabendo se blindar, sabendo se proteger dentro desse processo, entendendo que são fases da vida. Interessante, né? Porque nesse deck a gente ainda tem o número 8 aqui também, na carta 13. Né? A gente tem um símbolozinho do infinito, consegue ver? Consegue, né? Ó. Entre a morte, e aí vem o símbolozinho do 8, e o renascimento, né? Então, realmente é lembrar que a natureza é cíclica, a vida é cíclica, tudo flui, as coisas que são cortadas é para um bem maior, tudo que acontece é para o bem maior. Então vamos lá, com o oráculo da lua, essa lua que vai eclipsar com o sol, né, que vai revelar as sombras aí também da gente. Vem nos mostrar, oráculo da lua, por favor. Aqui, esse alinhamento, esse portal, quer que a gente descubra da gente mesmo, né? Sobre a gente, o que a gente tem que olhar. Gente do céu, olha que... Espere poderosa mudança, lua nova em eclipse. Parece que é montagem, não parece? Parece que é montagem, mas não é. Uma energia forte aqui, gente. Gratidão, gratidão. Que energia boa, quentinha. Se renda ao divino, né? Se no fundo do deck a gente tem esse surrender, esse renda mesmo, né? Ao divino, então desapegue do controle também, né? Nesses momentos de mudança, porque vem uma poderosa mudança, porque é uma mudança interna, né? É uma mudança extremamente interna. Existe o externo aqui também, claro que tem o universo aqui, né? Conspirando a esse favor. A gente tem essa energia da espiritualidade aqui presente com a gente nesse processo de renascimento, né? As borboletinhas aqui nessa carta também, trazendo essa mensagem de transformação. Então, tudo muda. É tudo novo de novo. Nem precisa chegar de janeiro para isso não, sabe? É a partir de agora. Não deixe para segunda-feira, não deixe para amanhã, não deixe para ano que vem.
pro mês que vem, pra semana que vem. Vamos nos conectar com a nossa espiritualidade, né? Vamos ser mais conscientes quanto aos nossos atos, às nossas sombras, às nossas vantagens, às nossas virtudes. O nosso poder de manifestação altíssimo aqui também. E é por isso que tudo muda, né? Porque a gente se abre para isso. Ai, gente, eu adorei. Tô adorando esse bloco. Então, se você também estiver gostando, deixa aqui nos comentários pra gente temas para os próximos, né? Para os próximos vídeos aí dentro desse bloco 8 oráculos versus um oraculista. Por que 8? Porque eu só tenho, não, né, gente? Eu tenho 8 oráculos atualmente. E quando eu tiver mais, né, por exemplo, se eu tiver 12 oráculos, eu vou fazer esse quadro entre 8 ou 9. Então vai ser 8, vai continuar sendo 8 oráculos versus uma oraculista, ou 9 para a gente passar as 9 fases aí, né, de um ciclo. O número 9 também fala muito sobre essa questão de prontos para entender essa trajetória, né? Prontos para encerrar muitas coisas, prontos para contemplar realmente todas essas manifestações aqui. Então será entre 8 e 9. Mas enquanto eu tenho 8, vai ser 8. Vamos lá, esse oráculo aqui eu gosto de pegar. E diga, oráculo, por gentileza, para quem chegou até aqui e nessa energia do eclipse, que nós temos para aprender com essa situação. Você está passada chocada? Eu estou passada chocada, então vamos lá. Você ainda não está, né? Porque você ainda não viu, mas você vai ficar aqui comigo. Nós temos aqui a carta da raiva, defenda-se. Fala sobre essa blindagem, né? Se a gente vem falando muito sobre transformação e elevação da nossa energia, a gente também tem que aprender a blindar essa energia, né? De pessoas que queiram ofuscar o seu brilho, de pessoas que queiram te aprisionar em questões que te deixam desgastado, né? Te deixam ali sugado. E nós temos aqui o seja honesta consigo mesma, energia que a gente tinha falado, né? Sobre ser sincero com você mesmo. A confiança vem com o tempo e com a prática. E também nós temos aqui dragões, destrua todos eles. Eu sinto esses dragões internos também, tá, gente? Porque temos cartas aqui que trabalham muitas questões internas, né? Então, é aquilo que a gente vinha falando. Sabotagem, autossabotagem. Sentimentos de não merecimento, a procrastinação, né? Enfim, é você encarando os seus demônios internos também, eu sinto bem isso aqui também, essa energia aqui na mesa. E enquanto também você for estruturando, né, renascendo para o novo, não esqueça
que você precisa estar se protegendo nesses processos, né? Se elevando a cada dia e a cada processo. Agora vamos lá, baralho cigano. Licença, Angu. Por favor, baralho. Venhamos contar o que está no coração desse aprendizado interno. O que está no coração desse aprendizado interno. Gente do céu. É muita mudança que está aqui nessa mesa. Olha o quanto é poderoso a gente estar alinhada com a gente mesmo. Olha o quanto é poderoso a gente reconhecer o nosso valor. Olha o quanto é poderoso a gente derrotar esses dragões internos, vencer essas amarras, esses padrões, essas crenças. Olha o quanto que é poderoso a gente se dispor a olhar com verdade para os nossos sentimentos, ter fé no nosso caminho, né? Cultivar a fé no nosso caminho. Como que é poderosa essa energia. Caiu uma energia aqui também bem poderosa. Mas ainda não vou aceitar a câmera para tirar. O que está no meio é a mudança. Você é mais madura com as suas emoções. Com seus sentimentos. Se reconectando com a sua força. Com os ciclos da vida. Com os alinhamentos. Eu não pedi nada ainda. Caiu um 7 de ouros, mas não pedi nada ainda. Vamos lá. Vamos lá, que vai finalizar. Por favor, baralho. Venha finalizar essa leitura aqui da melhor forma. Eu vou aceitar porque é para fechar. Quando você estiver descansando, realmente encontrar uma forma de curtir, né? Fazer o seu descanso de qualidade. Ou também, né? Tá, então tem duas energias aqui. A gente pode estar falando de duas energias aqui. A primeira, né? Dentro desse polo positivo, que é o 4 de espadas, como descanso de qualidade, né? Um descanso em que você se reconecta com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que preenche o seu ser, com aquilo que te nutre, e você entendendo isso de uma forma a tá nutrindo também a sua criança do interior, né? São processos internos, então com um sentimento nostálgico aí da sua infância, mas entendendo já como integrar ela dentro do seu momento presente. Outro que a gente pode estar falando é um grupo que ainda precisa de fazer essa integração, que ainda precisa de acolher, né, esses seus sentimentos saudosos, acolher
esses sentimentos da sua criança interior, né? Não deixar com que a sua criança interior te paralise, a gente pode falar isso sim. Não deixar com que o seu passado te paralise, já deu certo, aquele sentimento, deu certo uma vez, não vai dar de novo. Quem diz que não? Ainda mais que a gente tem uma rainha aqui, ou seja, eu estou me conectando com alguém que sabe ou que vem aprendendo cada vez mais a se reconhecer e reconhecer o seu valor, né? A se nutrir e nutrir os seus projetos, né? Entendendo que é dentro de si que mora essas mudanças que você espera de fora. É dentro de si que mora todas as potencialidades que você também enxerga fora. E aí você entendendo isso, integrando isso, né? E observando isso, reconhecendo isso, você fala assim, ok, então a partir disso, a partir que eu entendo que eu sou, né, essa Coca-Cola toda, que eu sei o que eu trago para a mesa, que eu sei o que eu apresento, né, das minhas qualidades, eu simplesmente me abro para ser. Eu saio do modo de sobrevivência e me abro para um novo início. E sem expectativa também. Eu sinto isso aqui também, né? Sem expectativas. Não crie expectativas, porque se for uma expectativa baseada do seu passado, também pode te paralisar. Também tem um potencial aqui de te paralisar, né? Então, porque e a expectativa pode até ser negativa também, né? Então, não posso confiar mais em ninguém, né? Ou o fulano fez isso comigo, então o ciclano também vai fazer. Essa oportunidade já tinha chegado na minha vida uma vez, mas aí eu desperdicei. Não, você é uma Carol com K aqui, entendeu? Uma nova mulher cheia de si, segura de si. E sabe que tem muito mesmo aqui a oferecer. Muda tudo. Você muda você e muda ao seu redor também. Você faz uma revolução interna aí na sua vida. E isso reverbera aí pro nosso coletivo como um todo. Então, muito axé aqui para essa energia. Muito axé para esse novo bloco também. E muito axé para que essa energia reverbere da melhor forma aí, né, nos nossos próximos dias. Axé.